fala assim para o seu irmão: você é uma bênção. Então prepare o seu coração para aquilo que Deus quer fazer hoje. Então pode se sentar em nome de Jesus, alegre aí. Amém? Não vou abusar das suas pernas e do seu cansaço físico. Amém? Abra sua Bíblia aí, em Provérbios capítulo 4, no verso 23. Deixa ela aberta aí, que agora a gente vai ler. Quero bastante sua atenção. Hoje nós iremos falar sobre um assunto muito importante. O Senhor tem colocado no meu coração esse encargo, já tem algum tempo. E o Senhor me deu algumas coisas para esse dia, para a gente poder falar hoje. E eu gostaria de falar sobre inteligência emocional. E eu queria falar sobre nós desenvolvermos inteligência emocional para uma vida espiritual saudável. Amém? E eu queria trabalhar com você nessa perspectiva bíblica daquilo que o Senhor traz para nós, daquilo que nós precisamos aprender. Eu não sei se você já percebeu, nós vamos ler agora o texto aí, mas eu não sei se você já percebeu que as maiores vitórias e também as maiores crises da nossa caminhada, na nossa vida com Deus e na nossa caminhada secular, na nossa caminhada pessoal, elas não acontecem no palco das circunstâncias externas. Não sei se você já parou para pensar isso. Mas as nossas maiores crises, dificuldades, vitórias e problemas que muitas vezes nós enfrentamos, ela acontece no terreno silencioso do nosso coração. Nós temos muitas lutas internas silenciosas que nós não expomos para as pessoas, sim ou não? Isso é um fato que acontece com todos nós. Então, o tamanho do nosso desafio não é determinado pelo tamanho da nossa resposta em relação à nossa luta. Mas o estado interno da nossa alma vai definir como nós estamos nos comportando diante das circunstâncias. Quem está entendendo em nome de Jesus? Então, muitos servos de Deus, muitos homens e mulheres de Deus, tementes ao Senhor, começam uma vida espiritual com zelo, com dons, disposição, com paixão, com vontade, anseio no Senhor. Só que com o passar do tempo, esses ressentimentos não tratados, emoções não discernidas, reações impensadas e feridas que estão abertas e foram acumulando problemas emocionais, trazem um problema que nós chamamos de inconstância espiritual. E essa inconstância, aos poucos, o que era leve se torna pesado, e aí nós vamos ter um problema, porque aquilo que era um privilégio agora se torna um fardo. E um problema emocional não canalizado e resolvido da forma como ele deveria ser feito, ele vai gerar em nós um desgaste emocional, mas também relacional. E isso vai culminar tanto no nosso relacionamento com as pessoas e, consequentemente, na nossa vida espiritual com o Senhor. Quem está entendendo o que eu estou falando em nome de Jesus? Então, muitas vezes não é falta de chamado, muitas vezes não é falta de dons, muitas vezes é a falta de inteligência emocional administrada e canalizada à luz da palavra de Deus. Eu não quero falar sobre uma perspectiva humanizada, humanista a respeito desse assunto, mas eu quero trazer uma convicção daquilo que a palavra de Deus nos traz para a compreensão de uma forma e de uma vez por todas nós possamos amadurecer espiritualmente e emocionalmente na nossa vida. Quem crê nisso? Então a Bíblia está cheia de exemplos. Por exemplo, se você olhar para Jesus quando ele estava na casa de Marta e Maria, Marta estava ocupada e irritada porque a irmã estava sentada aos pés de Jesus e ela estava preocupada com os afazeres da casa. E aí Jesus fala para ela que a irmã escolheu a boa. Emocionalmente ela estava desgastada e irritada. Se você também olhar para a vida de Moisés, você vai perceber que, tomado pela ira, ele feriu a rocha ao invés de falar à rocha para que ela pudesse sair água. Isso lhe custou, teve consequências. Elias, esgotado emocionalmente, pediu para a morte debaixo de um zimbro depois de uma vitória sobre os profetas de Baal. Se você vê a vida de Pedro, quando ele nega Jesus, com medo da pressão do que estava acontecendo com Jesus, ele nega Jesus, depois vê um remorso, uma culpa e um sentimento muito ruim sobre a vida dele. Então nós vamos ver à luz da palavra vários homens e mulheres que eram cheios da presença de Deus, eram homens que tiveram experiência com o Senhor, mas emocionalmente em algum momento estavam esgotados, ou estavam feridos, ou estavam amargurados em algum momento. Então as nossas emoções é um campo e um lugar onde nós precisamos ter muito cuidado, e cuidar da nossa saúde emocional, saúde física e saúde espiritual são meramente importantes em igual espécie. Quem entende isso em nome de Jesus? Então nós precisamos entender sobre isso. Então essas histórias que a Bíblia narra,
ela vai trazer uma verdade incontestável. Sem inteligência emocional guiada pelo Espírito Santo, as nossas emoções vão sabotar no exato lugar aonde foi que o Senhor nos colocou para frutificar. Então, por conta da falta de sabedoria emocional, talvez eu possa sabotar o chamado e o propósito de Deus na minha vida, aonde o Senhor me colocou para ser uma bênção na vida de outras pessoas. Quem entende isso, em nome de Jesus? Então, em contrapartida, quando o meu coração ele é curado e a minha mente ela é renovada pela palavra de Deus, as minhas emoções deixam de me governar e elas se tornam servas do senhorio de Cristo na minha vida. O problema é quando as minhas emoções e as suas emoções ditam as regras e definem o que eu penso e como eu vou agir. E aqui nós temos um campo de um problema muito grande, porque a gente cai muito na cilada das nossas emoções. Porque a raiva passa, a desilusão passa, o problema passa, mas as nossas decisões e comportamentos ficam. E aí é que é o problema de nós lidarmos com do nosso comportamento, porque essa inteligência emocional que eu quero falar não é um luxo psicológico, ao ponto de nós falarmos de algo inatingível, é algo extremamente importante que Deus valoriza para que a nossa vida espiritual seja saudável e frutífera no nome de Jesus. E eu posso falar com muita convicção do que eu estou te dizendo, que tem muita gente que tinha muito potencial para viver uma vida extraordinária, mas não viveu porque emocionalmente não está saudável. E é algo que nós não podemos negligenciar como igreja, e nós precisamos falar dessa necessidade espiritual. Porque se eu e você queremos crescer em maturidade e crescer na constância, nós precisamos estar saudáveis emocionalmente. Amém? Olha aí para a sua palavra aí, para a sua Bíblia, em Provérbios capítulo 4, verso 23. Nós vamos ler apenas esse versículo agora, nós vamos ler outros depois. Mas esse é um texto muito profundo e central sobre essa vida interior. O provérbio diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. É um texto bastante conhecido e nesse capítulo nós vemos alguns conselhos sobre andar no caminho da sabedoria e sobre guardar o nosso coração. Se você vê os versículos anteriores, ele vai ensinar sobre a instrução, guardar os mandamentos no coração, adquirir sabedoria como um bem supremo e conservar a palavra dentro do íntimo. No verso 23, ele chega ao ponto culminante, que tudo depende do estado do coração. Então, a vida exterior vai ser um reflexo da direção e da condição daquilo que está no nosso íntimo. Esse coração, dentro do pensamento hebraico, não é simplesmente o órgão pulsador de sangue que você tem, nem simplesmente o lugar das suas emoções. Ele é o centro de comando da nossa personalidade, da nossa pessoa, incluindo pensamentos, desejos, decisões, emoção e a nossa consciência. Então o autor está dizendo aqui, sobretudo o que se deve guardar, guarde o seu. Então essa afirmação, sobretudo, nos traz uma adição de advertência de algo extremamente importante. Ou seja, não tem mais nada importante do que você deva guardar do que o seu coração. Então, sobretudo, sobre todas as coisas, mais do que o seu dinheiro, mais do que seus anseios, mais de qualquer outra coisa que você queira guardar e preservar, a palavra está dizendo, guarde o seu coração. Quando ele diz guardar, traz a ideia de vigiar com atenção, como quem protege um tesouro e coloca sentinela. Se você tivesse um tesouro e você tivesse receio de que alguém fosse te roubar, você ia colocar vigias 24 horas por dia, não pedir música, não precisa tocar, para guardar o seu tesouro. Então a Bíblia está dizendo, você tem que vigiar constantemente com intencionalidade aquilo que chega ao seu coração. Qualquer coisa que chega no meu e no seu coração que não seja da vontade de Deus, vai trazer ou divisão, ou ruptura, ou algum problema que vai te afastar de alguém ou de algo que Deus colocou na sua vida. Quem está entendendo em nome de Jesus? Então ele continua o texto dizendo, porque dele provém as fontes da vida. Fonte traz uma ideia de nascente, ou seja, um manancial que alimenta rios. Se essa nascente está pura, que é o seu coração, toda a água que vai correr dentro de você também vai ser pura. Mas se ela estiver contaminada, todo o rio vai ser o quê? Afetado. Porque tudo na minha vida e na sua vida flui do coração. As nossas palavras, as nossas decisões, a forma como nós nos relacionamos, as nossas atitudes, tudo isso provém do nosso coração, dos nossos sentimentos, da nossa vontade, da nossa consciência. Porque não são as circunstâncias externas que moldam, elas influenciam,
mas aquilo que molda é aquilo que traz de dentro do nosso coração. Jesus disse, a boca fala do que o coração está? Mateus 12, 34. O mesmo Senhor Jesus disse, do coração dos homens procedem seus maus pensamentos, adultérios, homicídios, e aí por aí vai. Está lá em Marcos 7, 21. Então, antes de nós falarmos de qualquer ação prática sobre a inteligência emocional e simplesmente nós discorrermos sobre o assunto, eu preciso olhar para a fonte e desenvolver essa inteligência emocional à luz daquilo que o Espírito Santo nos diz, que é vigiar e alinhar o coração de acordo com a palavra. Porque emoções desordenadas vai brotar de corações que estão desatentos. Reações impulsivas revelam que a fonte do meu coração não está tratada e relacionamentos que estão sendo quebrados muitas vezes nos traz um sintoma de uma nascente que está contaminada. Você quer ver alguém romper o relacionamento com alguém, seja qual for o nível de alguma coisa, em algum momento ela deixou entrar no seu coração alguma inverdade ou talvez verdade sobre essa pessoa que fez ela mudar os seus olhos e a percepção sobre essa pessoa. E uma vez que a fonte é contaminada, ela vai ter uma ação com a informação que ela recebeu. Sim ou não? E aí nós precisamos entender que aonde está o nosso coração, nós precisamos ter um cuidado exagerado, por dizer assim, para que nosso coração não se contamine. Então, se a fonte estiver saudável, tudo em nós estará o quê? Saudável. Por isso a inteligência emocional e espiritual começa no coração. Agora, o que é inteligência emocional dentro dessa perspectiva bíblica? Porque quando a gente ouve esse termo inteligência emocional, e de uns anos para cá isso deu um boom nas igrejas, né? Porque algumas pessoas começaram a usar muito esse tema e falar muito sobre isso, e ficou muito sublinhado. E às vezes, né, com o surgimento dos coaches da vida aí, isso ficou mais chato ainda, porque aí expressões como você tem que andar com quem é águia, que mais que tem por aí? Você vê um monte de coisa, aqueles videozinhos que tem uma musiquinha por no fundo, e as pessoas começam, né, mexer com o psicológico da outra. Não estou falando sobre essa perspectiva, até porque todos eles usam como precursor do pai da inteligência emocional, Daniel Goleman, que a partir dos anos 90 usou muito mais esse assunto para falar sobre isso. Mas essa perspectiva da inteligência emocional secular tem um sentido e um centro, que é a capacidade de reconhecer e compreender e gerenciar suas próprias emoções, a partir daquilo que os outros fazem com ela e a partir daquilo que ele sente, fazendo assim ter uma atitude sábia e eficaz. Essa é a compreensão secular e mundana. Agora, dentro da perspectiva bíblica, o que é que eu preciso entender sobre a inteligência emocional? A inteligência emocional bíblica não é simplesmente eu reconhecer e me autossegurar as minhas emoções. É reconhecer, validar, mas entregar as minhas emoções ao senhorio de Cristo e viver ordenado e guiado pelo Espírito Santo. A inteligência emocional bíblica é fazer com que as minhas emoções não direcione as minhas ações, mas ela se submeta ao senhorio de Cristo em todas as minhas atitudes. Isso é possível em todos os momentos? Não. Nós somos seres humanos e vamos falhar em algum momento emocionalmente? Sim. Mas o problema não é falhar, o problema é reconhecer e voltar para o senhorio de Cristo. Quem entende isso em nome de Jesus? Então, o objetivo dessa palavra hoje é que eu e você possamos discernir as nossas emoções à luz da palavra, para que nós possamos renovar a nossa mente e que eu e você possamos responder de forma madura às coisas que costumeiramente têm nos chateado ou nos machucado. E nós precisamos responder de forma madura às coisas que nos acontecem, porque é muito fácil eu simplesmente me chatear, apontar um dedo para quem me chateou e eu sair como vítima de uma situação. Não importa qual foi o nível de ofensa que aconteceu comigo, eu preciso entender como eu vou lidar com essa ofensa e como eu vou me comportar diante daquilo que está proposto agora, porque eu preciso ter uma ação. O problema é que muitas vezes nós somos reativos e o Senhor não está nos mandando ser reativo, o Senhor está nos mandando ser sábios, cheios do Espírito Santo e quem anda como aquele que é controlado e conduzido pelo Espírito. Quem entende isso em nome de Jesus? Então, Paulo chama talvez essa inteligência emocional que nós estamos falando, de domínio próprio. Lá em Gálatas 5:23, não como resultado de uma técnica humana, mas como parte do fruto do Espírito, ou seja, algo que o Espírito Santo vai produzir em mim, produzir em você, para que eu e você possamos cooperar com o Senhor e nós possamos alcançar esse domínio próprio como fruto. Amém?
a diferença dessa visão secular é que no mundo o homem tenta se treinar para ter um controle das suas emoções a partir da sua vontade e do seu domínio. Mas na visão espiritual bíblica, ele reconhece que o seu coração é enganoso e que somente o Espírito Santo pode regenerar ao nosso coração e ele pode governá-lo para que eu e você possamos viver uma vida que agrade ao Senhor também nas nossas emoções. Por que eu estou falando isso? É muito comum e é muito normal nós vermos adultos que não trataram as suas emoções e eles se comportam como crianças emocionalmente a partir do momento que ele se sente ameaçado ou compelido a alguma situação de extrema vergonha ou de reputação, ou alguma circunstância que coloque ele numa situação complicada. Cada um de nós teremos uma reação, mas o Senhor quer nos ensinar que toda emoção precisa estar debaixo do governo, da direção do Espírito na nossa vida. Amém? Agora, qual que é o ponto? O ponto não é só sobre o meu comportamento com as pessoas. O ponto que eu quero que você entenda é que em algum momento as minhas emoções e as suas emoções podem e vão nos atrapalhar na nossa intimidade com o Senhor. Porque uma coisa que o pastor passou o mês passado inteiro falando sobre a inconstância do crente 50-50, e é uma coisa que estava evidenciada sobre a mornidão na vida desse tipo de crente, que nos acomete, e todos nós estamos sujeitos a esse tipo de comportamento, é que uma vez que nós não discernimos as nossas emoções, isso impacta diretamente na forma como nós nos relacionamos com o Senhor. Porque eu não sei se com você não acontece isso, mas talvez seja só comigo. Tem dia, querido, que eu não quero saber nem um pouco de orar e nem um pouco de ler Bíblia. Tem dia que eu não quero vir aqui para a igreja, eu não quero fazer nada, eu não quero me dispor a nada, eu não quero viver nada com o Senhor. Eu só quero ir trabalhar emburrado e voltar para casa emburrado. Mas no outro dia, parece que eu sou, sei lá, um alecrim dourado, canto, estou bem e não sei o quê. As nossas emoções tendem a ser volúveis e elas tendem a se mudar de acordo com a circunstância. Agora, o Senhor nos chama para ser constante. Como eu serei constante se eu não entendo como as minhas emoções funcionam? E se eu não entendo como as minhas emoções funcionam, eu normalmente, além de estar ferido, vou ferir alguém. Sim ou não? Sim. E aí nós temos um problema sério. Por quê? Porque tudo isso está inserido dentro de um contexto. Porque se a gente for analisar friamente, de forma calculista, todos nós, sem exceção de ninguém aqui, carrega alguma dor, algum trauma. Todos nós, sem exceção. O que muitos explicam aí para fora, né, em todo um contexto familiar, e as pessoas dizem que uma criança ela é uma esponja, querendo ou não, você, de alguma forma, foi ferido em alguma circunstância, e como alguém que foi ferido, normalmente é alguém que também fere. Agora, vivendo num contexto onde todo mundo tem as suas demandas, os seus problemas, nós criamos um ciclo vicioso de correria, onde nós temos um problema, que ninguém está importando com a dor de ninguém. Cada um está preocupado simplesmente com a sua dor, com o seu problema e com as suas circunstâncias. Mas esse não é o evangelho que eu e você aprendemos dentro da perspectiva bíblica. E nós precisamos entender que, uma vez que eu estou focado e gastando tempo com as minhas dores, eu nunca vou ser o remédio de alguém. Porque uma das artimanhas e das estratégias de Satanás é me fazer estar tão ocupado com os meus problemas e com os meus erros, com as minhas falhas, com as coisas que eu estou vendo que não está certo, que eu deixo de avançar para aquilo que o Senhor tem como propósito. Aí você vai observar muita gente que tem um potencial enorme, mas não avança. Sempre está em círculo. Então o Senhor quer nos fazer avançar, porque essa inteligência emocional ela é essencial para nós termos uma vida espiritual frutífera e constante no Senhor. Amém? Posso ouvir um amém seu? Amém. Aleluia. Às vezes fica caladinho, eu fico preocupado. Agora, por que essa inteligência emocional ela é essencial para a nossa vida espiritual? Primeiro, porque a inteligência emocional, ela, quando é moldada pelo Espírito, ela atua como um alicerce invisível da nossa vida espiritual. Por quê? Porque sem ela, dons podem ser desperdiçados, como eu disse. Tem gente que já perdeu casamento, ministério, vida com Deus por conta de falta de inteligência emocional, por conta de uma amargura, por conta de um ressentimento, por conta de sentimentos que ela não soube gerir, e isso torna um problema. Então a vida espiritual nossa é muito importante. E por que a inteligência emocional ela é importante nesse cenário? Primeiro ponto que eu quero trabalhar com você, a vida espiritual nossa é relacional.
O Senhor não nos fez para viver uma vida espiritual isolada e sozinha. Sinto muito lhe informar, talvez seria o melhor cenário a gente ficar quietinho na nossa casa, sem lidar com ninguém, sem conversar com ninguém, sem ter que tratar com ninguém, né? Para aqueles que são mais pegajosos e amorosos, talvez seria uma tortura. Mas para aqueles que são mais retraídos e quietos, talvez seria um melhor presente para a vida dele. Mas o Senhor nos chamou para ser um povo, um corpo, um povo escolhido, chamado para um propósito. A vida espiritual é relacional. Querendo você ou não, o defeito do seu irmão e o meu defeito e o seu defeito servem de ajuste para nos fazer crescer e nos fazer avançar. Então tem coisas que nós vamos aprender com erros, acertos, defeitos, coisas boas uns nos outros, mas essa é a dinâmica da verdade do Evangelho. É um aprendendo com o outro na perspectiva onde eu abro mão de mim para entender aquilo que Cristo quer que eu faça, aquilo que Cristo quer que eu entenda. Então, por isso a importância da vida da igreja, porque é lixa lixando lixa, é pedra lixando pedra, e você faz parte de uma fundação. Até isso se encaixar, quem já pegou duas pedras e tentou encaixar essa pedra assim, lascando uma na outra assim? O que sai nela? Sai o quê? É o que vai acontecer. Porque esse tanto de pedra aqui para fazer parte de uma construção. Então, quando nós entendemos isso, que a vida espiritual é relacional, e Deus não nos chama para uma espiritualidade isolada, mas Ele nos chama para viver uma vida em comunidade, esse amadurecimento vai acontecer no atrito dos nossos relacionamentos, e nós vamos ser lapidados, confrontados e edificados juntos. E até isso acontecer, vai ter muita demanda para ser resolvida. Quem entende isso em nome de Jesus? Agora, existe pedra mais mole e existe pedra mais dura. Tem pedra que é mais bauleada facilmente e tem pedra que é bauleada com mais dificuldade. A que tem mais dificuldade, você tem que dar mais pancada. Aqui a pedra é mais mole, você rapidamente lapida ela. Então nós precisamos entender que quando as nossas emoções estão desordenadas, seja ela no campo do orgulho, do ressentimento, da inveja, da insegurança. Recentemente eu vi uma pessoa postando que ela sentiu inveja de alguém, acho que foi isso, né? A amiga de vocês lá, ela postou, e eu achei interessante a coragem dela de fazer isso, porque muitas vezes a gente não reconhece os nossos sentimentos e as nossas emoções. E não é bonito chegar e falar assim, irmão, eu estava com inveja do que você tem aí. Ninguém reconhece, sabe? E às vezes acontece, é difícil às vezes as pessoas serem sinceras consigo mesmo em relação às suas emoções, porque aquilo que eu não mensuro, geralmente eu não é definido. Então as emoções sempre estão no campo do abstrato, ou seja, não é algo que você consegue mensurar. Então é muito fácil você ignorar. Você não ignora dinheiro. Você não ignora as coisas que você quer comprar, as coisas que você quer fazer, porque é algo tangível, concreto, você consegue mensurar e definir aquilo que você quer. Mas quando se trata de emoção, se é algo que você não entende, você faz o quê? Geralmente ignora. Mas esse é o problema da nossa vida com Deus, porque quando eu vou ignorando certas situações emocionais, eu vou enfiando dentro de um buraco aonde a conta vai chegar. E aí nós não temos a capacidade emocional de lidar com essas tensões internas, e aí gera frustração e problemas que depois vão ter que ser resolvidos ou no psicólogo ou com a sessão de exorcismo. Geralmente funciona assim. Porque você vai vendo muitas lacunas e lacunas e lacunas e lacunas. Eu me lembro uma vez que uma pessoa me chamou para um aconselhamento, o problema era um pano de prato. Quando eu descobri, ela estava chorando por uma coisa que a mãe fez lá quando ela tinha 3 anos de idade. O negócio não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Mas aí uma coisa foi puxando, uma coisa foi puxando, outra coisa foi puxando, ela foi abrindo o coração e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quando eu vi, o rombo era muito maior do que a gente estava resolvendo. Por quê? Porque as pessoas tendem a mascarar as suas emoções e a fingir que está tudo bem. Mas a verdade é que muitas vezes não está muito bem. E essa cegueira que muitas vezes nós possamos nos encontrar é porque as nossas emoções tendem a atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer em nós. Quem entende isso em nome de Jesus? Segundo ponto, o serviço do reino exige constância emocional. A obra de Deus não se sustenta apenas por empolgação, talento, mas por profundidade interior. Se você não tiver equilíbrio emocional, você não vai conseguir servir o Senhor, porque vai acontecer 2 extremos. O ativismo desgastante. A pessoa que faz, sem saúde emocional, ela acaba se desgastando. Daqui a um tempo ela está doente emocionalmente, ela não suporta mais falar de qualquer coisa de igreja. Ou acontece o segundo ponto,
a desistência precoce. Ela até quer, começa bem, mas diante das primeiras circunstâncias, ela fala, não, esse aqui não é para mim não tenho paciência, não vou dar conta, e eu prefiro sair e abandonar esse aqui logo. Por conta disso, nós temos um problema, talvez crônico, dentro da vida da igreja. Porque sempre é assim, uns trabalham mais, outros trabalham menos, outros não trabalham, uns querem, outros não querem, e todos nós estamos imbuídos dentro de um ecossistema onde cada um tem o seu ideal de igreja, mas nós não conseguimos nos concordar dentro da perspectiva bíblica que o Senhor nos chamou para ser como igreja. E aí nós temos um problema muito sério, que é, nós precisamos abrir mão daquilo que nós achamos muitas vezes, para nós entrarmos dentro de uma atitude de humildade e reconhecer o nível de pastoreio que nós temos e de autoridade que o Senhor está nos chamando para viver como igreja. Posso ouvir um amém seu em nome de Jesus? E isso vai nos fazer ter constância emocional, porque não se faz uma igreja forte com pessoas que estão doentes emocionalmente. É o retrato da nossa vida espiritual. Então nós precisamos, e quando eu falo isso, querido, isso não me coloca como uma referência emocional de nada aqui. Eu falo isso aqui porque são coisas que eu estava estudando esses últimos dias, foram coisas que eu estudei, parte da minha formação corporativa para trabalhar, e o Senhor vem trabalhando em mim ano após ano. E tem muita coisa aqui que eu caio, volto, reconheço, volto para o Senhor, choro, vou de novo para o Senhor. Por quê? Porque nós estamos em constante aprendizado em nome de Jesus. Amém? Então essa inteligência emocional vai nos dar fôlego espiritual para não viver picos de emoções. Ora eu estou bem no Senhor, ora eu não estou, ora eu estou vivendo, ora eu não estou. Não, o Senhor quer nos fazer viver uma vida de constância nele. Uma vida onde nossa vida tenha resultados e frutos em todas as áreas. Em todas as áreas, em nome de Jesus. Então, as nossas raízes emocionais precisam estar firmes para que eu e você possamos estar saudáveis para servir ao Senhor. Terceiro ponto, por que é importante? Porque a vida espiritual requer discernimento das emoções. Discernir o que você está sentindo é muito importante, porque quando você dá nome à sua emoção, você não mistura o que você está sentindo com aquilo que você quer. Existe uma diferença entre expectativa, entre aquilo que você quer e aquilo que está acontecendo. E quando você sabe discernir essas coisas, fica mais fácil você dar nome às coisas. Uma coisa que eu faço muito com as minhas duas filhas, principalmente a mais velha, que ela aprendeu a dar nome às suas emoções. Ela chega e fala, papai, eu estou com muita raiva, com muita raiva da minha irmã. Você pode me abraçar? Eu falei, posso, vem aqui, deixa eu te abraçar. Por quê? Teve uma vez que eu não expliquei para ela como a raiva funciona, a primeira coisa que ela fez foi dar um tapão na irmã dela. Aí a mais nova, que não fica por baixo, virou e falou assim, pode deixar ela vir, pode deixar. O Wesley sabe dessa história, pode deixar ela vir, que ela vai ver o que é que ela vai arrumar para ela, agorinha. Por que eu estava explicando? É normal sentir raiva? É do ser humano? Sim. A Bíblia fala que você pode irar, mas você não peque com a sua ira, não deixe a sua emoção te dominar. Aí esses dias ela estava muito nervosa, ela chegou, eu estava lá no meu quarto, você pode me abraçar? Eu falei, posso. Ela foi, abracei, ela acalmou, ela falou, obrigado por ter me abraçado. E depois eu chorei sozinho, né, porque ela falou isso, né? Porque eu achei bonitinho. Mas por quê? Nós precisamos aprender a dar nome às nossas emoções. Porque geralmente quando a gente fica emburrado como adulto, nervoso, se a gente não desconta em quem nos emburrou, a gente desconta no primeiro que a gente vê. Geralmente, se é a esposa que está grilada, é o marido que toma a culpa depois. Eu vi uma pessoa falando assim, eu sei que você acabou de conversar com a sua amiga está com problema no casamento, ela está com problema assim, mas aqui em casa está tudo bem, eu não fiz nada, não vou fazer, tipo assim, dando consciência para ela que o problema é de lá e não daqui. Geralmente a gente tende a ter essa atitude. Então agora pensa, todo mundo ferido e machucado, alguém vai pagar essa conta. E eu posso te garantir que muitos de nós pagamos as contas das dores e aflições que os nossos pais tiveram. E muitos de nós carregamos isso ao longo da vida, sem poder falar, sem poder abrir, sem poder soltar isso para fora. Então a igreja é um verdadeiro hospital nesse primeiro momento, e talvez até psiquiátrico. Porque nós temos que lidar com a expectativa de todo mundo, com várias circunstâncias e situações. E às vezes chega a ser injusto certos posicionamentos. Por quê? Porque todo mundo carrega uma demanda. Mas em nome de Jesus o Senhor vai nos dar graça. Amém, querido? Amém. Quarto ponto. A vida espiritual começa com transformação interior. A espiritualidade bíblica não começa de fora para dentro, mas ela começa com a transformação de dentro para fora. O Espírito Santo molda o nosso caráter, mas também vai às suas emoções.
E não apenas as nossas ações externas, o nosso comportamento externo é o resultado de uma mudança que começa no nosso interior. Então é possível você ver pessoas que têm aparência de maturidade, que elas têm dom, conhecimento, postura, mas elas vivem de forma reativa, ela é instável, emocionalmente dentro do seu lar é uma loucura. A pessoa não é o que ela realmente demonstra por fora. Então a inteligência emocional espiritualizada faz parte da santificação prática. O que o Senhor quer nos ensinar? A aprender a sentir, a pensar e reagir como Cristo reagiria. Então isso não é um comportamento artificial. Essa inteligência emocional como domínio próprio, talvez como fruto do Espírito, ela é o fruto de uma transformação profunda que o Senhor gera em nós, para que eu e você possamos ter uma vida espiritual saudável no Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Então, se às vezes falta paciência, é o Senhor quem gera. Se às vezes falta um amor verdadeiro e genuíno, quem vai gerar isso é o Senhor. Não é fruto da sua imposição ou do seu autocontrole, mas é um resultado de uma vida de entrega ao Senhor que vai fazer essa transformação acontecer. Amém? Então, uma vida espiritual frutífera, ela depende das emoções curadas e amadurecidas pelo Senhor. Então, sem essa inteligência emocional, nós podemos abortar processos na nossa vida. Nós podemos abortar promessas do Senhor na nossa vida, por algo que a gente fez que não deveria fazer. Eu citei o exemplo de Moisés. Moisés tocou na rocha, ele deveria falar, ele irado com o povo, foi lá e tocou na rocha, ele desobedeceu o Senhor, isso lhe custou algumas coisas. Então, todas as vezes que as nossas emoções estão desordenadas, nós tendemos a ter uma reação. Esse é o problema, como eu venho falando, que nos vai fazer pagar ou ter a colheita dessa reação. Mas o Senhor quer nos fazer ser sábios nas nossas atitudes. Quem crê nisso em nome de Jesus? Então, para eu encerrar, eu quero falar sobre 4 pilares da inteligência emocional dentro dessa perspectiva bíblica. A primeira coisa, eu quero que você entenda ter autoconsciência e reconhecer. Abra sua Bíblia em Salmo 139, verso 23 e 24. Salmo de número 139, verso 23 e 24. O texto diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A autoconsciência aqui é a capacidade de você identificar com clareza o que está acontecendo dentro de nós. Só que não é uma autoanálise sua humanista fazendo. Olha o que o salmista está falando. Sonda-me, ó Deus, que conhece o meu coração e prova se há em mim algum pensamento que não te agrada. Se tem alguém que pode sondar, estrilhar e filtrar o meu e o seu coração, essa pessoa é o Senhor. Então, quando você tem essa autoconsciência de falar, Senhor, eu abro o meu coração, qual motivação em mim não está no Senhor? Qual intenção em mim não provém do Senhor? O que está acontecendo com as minhas emoções, com aquilo que eu estou vivendo, com os meus comportamentos? Você traz à luz do Senhor. Essa autoconsciência vai fazer você se reconhecer as suas falhas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O que é essa autoconsciência? É reconhecer que as suas emoções e os seus pensamentos estão ali, sem negar e sem ser dominado por ela. É você nomear o que pesa dentro do seu interior e trazer à luz daquilo que alguém, somente esse alguém pode resolver, que é o Senhor. É quando você chega, Senhor, não sei se você já fez essa oração, mas eu odeio essa pessoa. Se eu pudesse, eu mataria essa pessoa. Se eu tivesse a oportunidade, eu já teria feito isso. Mas eu não posso e eu não quero. Agora, a única coisa que pode mudar o meu sentimento sobre essa pessoa é o Senhor e o reconhecimento de que eu odeio ela. Porque ela era realmente muito complicada, mas muito. Aí você multiplica 10 vezes. E eu só tinha o auge da minha maturidade, eu só tinha uns 15 anos na época. Então você pensa como eu ficava. E aí eu lembro que eu orei, e o Senhor tirou esse sentimento do meu coração. E mais tarde eu tive a oportunidade de abençoar essa pessoa. Porque se fosse antes disso, eu jamais teria feito. Por quê? Porque eu deixei o Senhor trabalhar no meu coração e deixei o Senhor trabalhar nas minhas emoções. Permitir que o Espírito Santo faz isso vai te fazer avançar num lugar onde você não quer muitas vezes mexer. Quem está entendendo em nome de Jesus? Então quem pode discernir os próprios erros a não ser o Senhor que vai gerar isso em você? Porque às vezes a gente tende a negar isso. A gente entra em estado de negação. Não, eu não estou sentindo isso. Não, eu não tenho isso. Mentira, nós temos, a gente só não quer reconhecer.
Qual que é a importância espiritual de reconhecer? A Bíblia mostra que Deus trabalha na luz. Enquanto as emoções e os pensamentos permanecem ocultos, eles não são nomeados, ou muitas vezes eles são mascarados, eles vão continuar silenciando as nossas... Silenciar não, ele vai influenciar silenciosamente o meu e o seu comportamento. E aí você não nomeia, não entrega para o Senhor, não é reconhecido, não é redimido, e aquilo que não é trazido à luz não é curado. Então a gente passa anos vivendo como se nada tivesse acontecendo. E essas situações vão nos levar a algumas circunstâncias, às vezes a pecados e às vezes a ressentimentos que vão nos levar a uma vida presa em feridas emocionais. Qual que é o exemplo de Jesus em relação a isso? Essa autoconsciência madura em ação. Lá em Mateus 26, 37 e 38, diz assim: começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma, o Senhor Jesus disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus disse: fiquem aqui comigo e vigiem. Porque antes de Jesus ir para a cruz, ele estava extremamente aflito. As suas emoções estavam angustiadas, estava bagunçada. E aí Jesus, orando, o que ele foi fazer? Fala comigo, o que Jesus foi fazer? Ele foi orar, ele não foi no Instagram, estou indo para a cruz daqui a pouco. Hashtag, sei lá, alguma coisa. Sei lá, anistia, sei lá o que mais que ele poderia fazer. Hashtag fora Pilatos, sei lá o que ele poderia fazer. Mas ele simplesmente foi para o lugar aonde eu e você devemos ir, que é para o... Ele falou: minha alma está extremamente angustiada ao ponto de morte. E aí ele falou: vigie aqui comigo. Mas ele também não descontou nos discípulos. Ele chegou, os caras estavam fazendo o quê? O cara vai morrer daqui a pouco. Aí o Jesus está ali aflito, os caras com sono, tudo dormiu. Hoje eu entendo que alguns dormem no culto. Se os caras dormiu, Jesus ia ser pego daqui a pouco, não vai dormir no culto, numa cadeira confortável dessa aqui, cochoadinha, quentinha. Então, o que Jesus fez? Ele teve uma consciência: eu estou a minha alma está angustiada, então eu vou para o Senhor, eu reconheço. Porque se Jesus fosse direcionado por essa emoção, querido, ele não tinha ido para a cruz. Não tinha. Ele tinha juntado com Pedro, pegava uma espada de um lado, ele pegava a outra e saía matando todo mundo. Mas Jesus não fez isso, ele não mascarou a sua emoção, ele não foi controlado por ela, ele reconheceu, ele levou ao Senhor em oração. Eu posso falar hoje, leva as suas demandas diante do Senhor, querido. Senhor, eu tenho esse pensamento, esse sentimento. Aí, às vezes, eu vi uma pessoa uma vez que falou assim, eu conversando com ela, e ela confessou um sentimento que ela tinha. Eu falei: por que você não ora aí? Sabe que eu tenho vergonha? Eu falei: mas Deus já sabe, Ele conhece seu coração. Você vai estar com vergonha de quê? Vergonhoso é você sentir isso daí, não falar, fingir que está nem. Então você está com sentimento e ainda está fingindo para Deus que não tem. Você tem que abrir o seu coração para o Senhor, porque aquilo que você reconhece não vai te governar, porque você vai entregar para o Senhor no nome de Jesus, amém? Segundo ponto, o autogoverno. Esse não é autogoverno onde você se governa, mas é uma submissão. Provérbios 16, 32 diz assim: melhor é um homem paciente do que o valente, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. O autogoverno aqui é uma capacidade de submeter as suas emoções, os seus impulsos e as suas reações ao senhorio de Cristo, como eu disse lá no início, permitindo que o Espírito Santo te conduza em todas as áreas da sua vida, principalmente no seu interior. Como nós lemos no provérbio que nós devemos guardar o nosso coração e ele provém as fontes da vida, todas as nossas ações, elas são, não vou dizer justificáveis, mas explicadas a partir de uma emoção que você sentiu. Então, quando você entende que é melhor um homem paciente do que um valente, é aquele que domina o seu espírito do que toma uma cidade, o que a Bíblia está dizendo que esse autogoverno é a capacidade de você entregar ao Senhor o controle da sua vida. Quem está entendendo isso em nome de Jesus? Nesse contexto do reino, não é um mero controle humano, mas é o domínio próprio como fruto do Espírito. Então, o que é esse autogoverno? É a autoconsciência de focar em reconhecer o que está acontecendo dentro de você. E esse autogoverno vai te fazer escolher responder isso como Jesus responderia. Não significa reprimir os seus sentimentos, fingir calma ou ser frio. Significa reconhecer que sente e escolhe não agir impulsivamente. Você sente porque você é humano, mas você não reage porque você é cheio do Espírito Santo. Existe uma diferença. E aí, até isso acontecer, muitas das vezes, é difícil. E eu não estou falando nem sobre outra pessoa, tá? Eu estou falando de um sentimento, às vezes, de inferioridade que você possa sentir, de um problema que você sente
de uma ferida que você sentiu, alguma coisa, você tem que aprender a entender. Você reconhece, leva para o Senhor, você submete ao Senhor, gera autogoverno. O que é autogoverno? O Senhor te dá força para se levantar diante dessa emoção e dessa circunstância. Quem está entendendo em nome de Jesus? Agora, muitas pessoas sinceras, espiritualmente, naufragam por falta, não por falta de dons ou por falta de domínio, aliás, não por falta de dom, mas por domínio interior. Porque tem reações precipitadas, explosões emocionais, palavras impensadas ou decisões tomadas sob pressão. Eu aprendi uma coisa com uma pessoa e eu fui pedir conselho para ela uma vez. Eu estava diante de uma situação, eu tinha que tomar uma decisão e eu tinha que tomar essa decisão rápida. Porque a pessoa tinha me feito uma proposta e eu tinha que decidir. Ou eu pegava essa proposta e assumia essa responsabilidade, ou eu ficava onde eu estava. E era uma proposta comercial, de um empreendimento que eles estavam fazendo, e ele me queria como um parceiro administrativo dentro dessa proposta. E ele falou, ele te deu tempo para pensar? Eu falei, não. Ele falou, então você vai falar não. Porque aquilo que você não mensura, você não tem tempo para pensar, e você não leva para o Espírito Santo, a resposta tem que ser não. E eu fiquei muito tentado, porque financeiramente seria uma proposta muito tentadora para mim. Porque era um investimento de uma inovação que eles estavam fazendo, eles tinham descobrido uma forma de você reduzir o consumo de petróleo no carro, aumentava a autonomia em até 80%. Ou seja, se um carro rodava com R$100 o litro, ele com 20 fazia o mesmo que 100 fazia. Então era uma oportunidade, eles queriam fazer isso. Só que a forma como eles decidiram comercializar esse negócio foi em forma de pirâmide. E eu iria entrar nesse negócio e estaria no meio desse negócio, investiria dinheiro nesse negócio e estaria até preso se não estivesse brincando com essa situação. Eles tinham um negócio muito bom na mão, mas eles escolheram a forma de fazer errado. Como eu disse não, tempos depois eu descobri a furada que foi o empreendimento. Então eu entendi que tudo aquilo que eu não levo para o Senhor, que eu não tenho tempo para pensar, que eu estou numa pressão emocional, a resposta é não, porque eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo. Eu preciso aprender a ser direcionado pelo Espírito Santo. Quem está entendendo isso em nome de Jesus? Então o domínio próprio é o fruto do Espírito, não da força da sua vontade, na força do seu braço. Sem esse autogoverno, as suas emoções vão dominar os seus comportamentos. A ira, as suas palavras, a forma como você vai lidar, o orgulho, o ressentimento, tudo vai nos dominar. Mas essa não é a vontade do Senhor. Agora eu vou falar algo para você, não se sinta condenado com isso, porque ninguém que está aqui não sofre ou não sofreu ou não passa por qualquer coisa dessa daqui. O que nós precisamos entender é que o Senhor quer nos levar a um outro nível, onde as emoções não nos governam. Amém? E o primeiro reconhecimento é a humildade, de entender que nós precisamos do Senhor para entender isso. Qual que é o exemplo bíblico que nós temos isso? Nós temos um exemplo muito bom de autogoverno, de submissão de Davi e Saul. Lá em 1 Samuel 24, a Bíblia narra a história de que Saul, estava querendo matar Davi. E aí ele tinha saído de uma guerra e ele terminou lá e juntou 3.000 homens dos seus melhores homens para pegar Davi. E Davi estava dentro de uma caverna, em Engedi, escondido, estava lá no fundo. A Bíblia fala que Saul teve que fazer suas necessidades e entrou dentro da caverna. Os homens de Davi estavam tudo lá no fundo, escondidinho, quietinho lá. E Saul veio para fazer a sua necessidade. Pelo que a Bíblia narra, me parecia ser o número 2, pelo jeito. E aí a Bíblia fala, e os homens de Davi falam, Deus entregou nas suas mãos o seu inimigo, faça justiça hoje. Davi pegou, cortou um pedaço da manta do manto de Saul e deixou ele ir. Quando Saul estava saindo, Davi foi atrás dele, prostrou diante dele e falou, aliás, antes de acontecer isso, ele falou, ai de mim, de tocar no ungido do Senhor. Ele tinha motivo, ele tinha o lugar, ele tinha todos a oportunidade, tudo, ele tinha tudo. Porque Saul estava perseguindo ele de forma injusta, estava querendo matar ele tinha a oportunidade de fazer isso. E aí ele não fez, ele vai até Saul, se prostra diante de Saul e fala, ó, explica toda a situação, você foi lá dentro da caverna, eu estava lá, os meus homens disseram isso, 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 mas está aqui como prova de que eu não quero fazer mal nenhum para você, está aqui o pedaço que eu cortei do seu manto. E aí Saul vê essa atitude de Davi. Então aqui, Davi demonstra um autogoverno espiritual e emocional profundo, porque ele reconhece... É a Siri.
Tá bom, tá com a emoção ajustada. Então, Davi reconhece a sua dor e seu desejo de vingança, mas ele escolhe obedecer a Deus e não seus impulsos. Querido, esse estilo de atitude de autogoverno é muito, 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 muito espiritual. Porque você ter a oportunidade de ferir quem te feriu é muito, muito difícil você rejeitar isso. Então, nós precisamos aprender sobre essa consciência e sobre essa verdade de autogoverno. Por quê? Porque o verdadeiro rei não é aquele que vence os outros, mas é aquele que vence a si mesmo e governa as suas emoções. Nós precisamos aprender isso em nome de Jesus, amém? Terceiro ponto, nós já estamos caminhando para o fim, a consciência dos outros, que é a empatia espiritual. A Bíblia diz, Romanos 12:15, alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram. Ter consciência dos outros é desenvolver a capacidade de perceber, discernir e conectar com o que as pessoas ao nosso redor estão sentindo. Essa empatia que o mundo prega é diferente da empatia espiritual, porque você se alegrar com o que se alegra e chorar com o que chora é muito mais do que você só estar ali compadecendo da dor do seu irmão, é você servir como um bálsamo de cura para a dor dele, é você se alegrar e regozijar com ele de forma evidente e eficaz, de uma forma que ele possa sentir acolhido, amado e respeitado. Por quê? Porque essa importância nos nossos relacionamentos vai fazer com que eu e você tenhamos humildade de reconhecer no outro o seu valor. No mundo onde relacionamentos e pessoas são descartáveis, nós temos que ir na contramão do mundo, entendendo que cada um tem o seu valor e é precioso para o Senhor. E exercer empatia não é fácil, porque todo mundo aqui está na sua correria para trabalhar, pagar suas contas e viver a sua vida. Mas o Senhor está nos chamando para viver uma vida de empatia, onde eu me preocupo com o que o outro está acontecendo com o outro. Irmão, está tudo bem? Aí o irmão fala, não, tá tudo bem. Não, esses dias uma pessoa me perguntou isso, achei interessante, ela falou assim, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Ela falou, não, eu não estou perguntando como as pessoas perguntam, tá tudo bem. Eu estou te perguntando se realmente você está bem. Aí eu pensei duas vezes, será que eu respondo ou não? Porque se eu for falar para ela tudo que está ruim, ela vai falar, não, eu só estava querendo saber se estava bem mesmo. Mas eu achei interessante porque ela foi usada por Deus naquele dia, porque eu me senti extremamente amado. Não por ela, mas pelo Senhor, por causa de uma pergunta simples que ela fez. Porque geralmente as pessoas nos procuram para resolver problema, mas é muito difícil uma pessoa chegar em você e falar assim, tá tudo bem? Eu vou confessar para você, desses 2 anos que nós estamos aqui ajudando os pastores, acho que foi a segunda vez que me fizeram essa pergunta. Mas eu posso te fazer uma lista de um monte de vezes que o meu telefone chegou e falou assim, nós temos que resolver um problema ali. Então é muito comum, às vezes, a gente não se importar com o que está acontecendo com os outros. Então nós precisamos entender sobre essa perspectiva. Deixa eu caminhar, porque senão hoje eu não encerro, a gente ainda tem a ceia. E por último, nós temos a gestão de relacionamentos. Colossenses 3, capítulo 3, verso 13 e 14 diz assim, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Perdoai vós. Assim, acima de tudo, isto, porém, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. A gestão de relacionamentos na nossa vida espiritual não se baseia em técnicas humanas de dar um jeitinho para conviver ou simplesmente ignorar a pessoa. Ela se fundamenta em viver essa resposta de amor como Cristo viveria, em referência dentro de uma medida onde nós possamos ser maduros para transformar o nosso relacionamento em um lugar de convívio abençoado. Quem entende isso em nome de Jesus? Nós precisamos entender que no mundo as pessoas evitam pessoas difíceis. No contexto da igreja nós manifestamos graça sobre as pessoas difíceis. E para que nós possamos aprender isso, nós precisamos seguir essa verdade em amor, para que nós possamos crescer em harmonidade, fraternidade, em comunhão uns com os outros. É difícil? É, mas a importância dessa gestão de relacionamento vai nos fazer entender aquilo que João 13:35 diz. E nisto conhecerão que todos que são os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Nós precisamos estabelecer essa verdade, onde nós temos gestão dos nossos relacionamentos e nós sabemos valorizar cada irmão como Cristo valoriza. Sabe qual que é a perspectiva que nós temos? É a perspectiva terrena e natural. A gente faz uma leitura do irmão e já cria um preconceito sobre essa pessoa, baseado naquilo que eu fui formado e criado. Só que Jesus não fez isso comigo e com você. Jesus não olhou para mim e para você e falou, tem cara de problema isso aí. Por mais que ele saiba que eu e você somos. Mas essa concepção, eu falo porque eu estou nesse negócio de igreja desde que eu me entendo por gente. E eu lembro uma vez que a gente estava num lugar e aí sentamos numa roda e o cara falou, eu estava observando o cara pregando.
Cara, totalmente carnal falando isso. Ele estava falando umas coisas e tal, as ideias dele, pá. E aí ele começou a trazer uma compreensão carnal sobre aquilo. Ele estava projetando no pregador a visão que ele tem das pessoas. E é geralmente assim que as pessoas fazem. Eu projeto no outro a visão que eu tenho sobre as pessoas. E esse é um problema muito sério. Sabe por quê? Porque o nosso relacionamento sempre vai ser superficial na igreja. Eu nunca vou me entregar, mas eu também nunca vou ser alguém que vai ser vinculado ao corpo. Mas sabe o que Jesus fez? Ele nos enxertou na videira. Nós não éramos da família de Deus, mas Ele nos fez família de Deus. E quando nós entendemos isso, você vai compreender que aqui é um lugar de cura, mas é um lugar de transformação. É um lugar de bênção, mas é um lugar de alívio. É um lugar onde a presença de Deus faz com que as coisas tenham o seu objetivo, o seu propósito. Amém? Essa palavra é extremamente importante para que você entenda que a sua emoção não pode definir como vai ser o curso da sua vida espiritual. Porque senão tudo que nós fazemos aqui perde o sentido se estiver no campo da emoção. Porque essa semana você está bem, mas é outra semana que você não estiver. O evangelho não pode oscilar dentro do campo das nossas emoções, mas nós precisamos viver uma vida constante no Senhor, onde Jesus possa ser apregoado através das nossas atitudes. Quem entende isso em nome de Jesus, querido? Então nós precisamos avançar isso como igreja e nós entendermos que os problemas virão, mas eles não nos definem, porque o que nos define é o amor e a presença de Deus sobre nós e aquilo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Quem entende isso? Amém? Então nós precisamos entender que nós podemos transformar conflitos em oportunidades de crescimento. Então essa autoconsciência que eu disse vai me ajudar a perceber a minha reação diante do outro. O meu autogoverno vai me impedir de reagir impulsivamente. Essa empatia espiritual vai me fazer discernir o que está acontecendo com o outro. Mas essa resposta em amor e gerenciar o meu relacionamento vai fechar o ciclo de toda essa inteligência emocional para uma maturidade e uma constância espiritual. Onde eu vou aprender a entender como eu me comporto e como eu devo viver em comunidade. Porque todos nós temos problemas, nós temos circunstâncias, situações que precisam ser geridas no Senhor. Amém, querido? Vamos ficar de pé. Tive que cortar ela na metade por causa do tempo e eu não gosto de ser extenso. Que nós possamos ter a oportunidade depois de falar um pouco mais sobre isso. Amém? Então o que o Senhor está nos chamando não é simplesmente para ser mais forte emocionalmente. É entregar o território das nossas emoções ao Senhor. Essa inteligência emocional, eu só usei esse nome só para chamar a sua atenção. Não é sobre controlar os nossos sentimentos, mas é sobre nós reconhecermos e submeter a nossa vida ao senhorio de Cristo. Amém, querido? Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. E só você, o Senhor, enquanto o louvor vai ministrar uma canção, pode ser aquele quem é esse. Eu quero que você fale com o Senhor. Se você é honesto consigo mesmo, e às vezes em algum momento dessa semana, desse mês, desse dia, alguma emoção sua ficou desajustada, às vezes você tem dificuldade em relação a alguma coisa que talvez tenha te inquietado, tenha te deixado um pouco aflito, preocupado, seja qual for a emoção que está desajustada, desorganizada. Eu quero que você ore pedindo que ela não contamine a fonte do seu coração. Eu quero que você coloque diante do Senhor: Senhor, me ajude a não deixar as minhas emoções governar as minhas atitudes, os meus comportamentos. Mas eu quero que você fale como alguém que entende que o Pai te ouve. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor, Pai, cada irmão, cada irmã. Toda aflição, toda angústia, toda preocupação, toda circunstância, Pai amado, gere em nós, Pai amado, alguma atitude, Pai amado, que não te agrada.
a sua vontade. Que nós possamos, Jesus, não ser reféns das nossas emoções, mas que o Senhor possa nos conduzir a viver uma vida, Pai amado, que te agrade. Uma vida, Pai amado, de constância espiritual. Pai amado, que nós não possamos, Jesus, trocar o Senhor por nada nessa vida, mas que o nosso coração, Pai amado, possa estar agradecido ao Senhor e firmado na Tua palavra. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor, querido. Amém? Aleluia. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: este é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Me dá pão. Pode colocar o vinho aqui, a gente vai orar. Estenda suas mãos aqui. Nós vamos apresentar o pão primeiro, depois o cálice. Eu quero que você ore, entendendo a importância desse memorial. Nós não celebramos um Jesus que está morto, mas um Jesus que ressuscitou. O seu sacrifício nos deu vida e vida abundante. Tudo que eu preguei sobre inteligência emocional, Jesus é o nosso maior referencial de sabedoria. Sabe por quê? Porque antes de ir para a cruz, ele sentou com Judas, que estava a ponto de traí-lo, e ele não mudou nem um pouco o seu comportamento com Judas. Simplesmente a mesa é um lugar de cura, é um lugar de transformação. E se há um momento especial para que nós possamos ajustar as nossas emoções, é dentro desse memorial, reconhecendo que o Senhor é tudo das nossas vidas. E eu quero que você estenda suas mãos orando pelo pão, depois nós vamos orar pelo cálice, agradecendo pelo sacrifício, agradecendo pela disposição de Jesus de estar disponível para a obra que Deus havia preparado. E nós glorificamos o nome do Senhor por conta disso, amém? Estenda suas mãos e vamos orar. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, Jesus, por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui renovando a nossa aliança com o Senhor. Pai amado, nesse memorial, Jesus, que um dia vai se tornar efetivado lá no céu, nós acreditamos, Pai amado, no poder e na Tua graça, Pai amado, que nos alcançou. Nós abençoamos esse pão, Pai amado, como parte desse memorial, crendo, Pai amado, no agir e no fluir do Senhor sobre as nossas vidas, que a Sua igreja possa estar cada vez mais saudável, que a Tua igreja possa crescer, que a Tua igreja possa amadurecer e nós possamos, Pai amado, viver uma vida abundante no Senhor. Quem crê, diga amém, no nome de Jesus. Estenda suas mãos, vamos orar pelo cálice também. Pai, nós abençoamos o cálice, nós te louvamos e te agradecemos, Jesus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso e a Tua graça tem nos sustentado até aqui. Pai amado, o Teu sangue que foi vertido naquela cruz, Pai amado, pagou a dívida, Pai amado, que nós estávamos inseridos. E por causa do Seu sacrifício, hoje nós estamos livres de toda condenação, de toda acusação do pecado. Muito obrigado, Jesus, porque o Seu amor foi revertido, Pai amado, nesse sacrifício. E hoje nós podemos celebrar com alegria, Pai amado, a Sua ressurreição. Amém, amém e aleluia. Enquanto o louvor vai estar cantando uma canção, eu quero que você pegue o seu cálice, pegue o seu pão, espero que nós vamos cear juntos. Se você é batizado numa igreja evangélica, você pode pegar o pão, você pode pegar o cálice, nós iremos cear juntos, amém? No nome de Jesus. Pode entregar o pão, pode entregar o cálice aí. Você está no culto, querido, pode estar em oração enquanto o louvor está louvando, está cantando, amém? Jesus. Pai, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, Jesus. Aleluia. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, a Tua graça. Pecador, miserável e ferido, estava cego e perdido, sem esperanças pra viver. O pecado separou-me, a morte me aprisionou. O abismo era profundo, mas seu olhar me encontrou. Um caminho criou sobre toda a escuridão. O seu trono deixou para habitar meu coração. Ali, naquela cruz, minha dívida pagou. Quebrou todas as cadeias e agora
diz assim: porque eu recebi do Senhor e também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo e é dado por vocês, e fazer isso em memória de mim. Pode participar da ceia. Aleluia. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, aquele sangue precioso que foi vertido na cruz. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Pode participar, querido. Amém. Pode orar. Tem o seu momento com o Senhor aí agora. Pai, muito obrigado, Jesus. E vejo o Cordeiro de Deus que era e é e há de vir, sobre o trono eterno está. Santo, Santo, sem pecado se entregou, nos mostrou o amor do Pai, Cristo que desceu do céu. Vejo o Cordeiro de Deus que era e é e há de vir, sobre o trono eterno está. Santo, Santo, sem pecado se entregou, nos mostrou o amor do Pai, Cristo que desceu do céu. E quem mais é digno? Quem mais é digno? E não há outro, só Jesus Cristo. E quem mais é digno? Quem mais é digno? Não há outro, e só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. Estenda as suas mãos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais este culto, por mais essa ceia. Obrigado por aquilo que o Senhor ministrou no nosso meio hoje. Pai amado, obrigado pela tua graça, Pai amado, derramada sobre nós. Jesus, se nós estamos aqui foi porque o Senhor foi moído e foi rasgado naquela cruz. Se nós estamos aqui, Jesus, é porque o Senhor disse sim ao chamado e ao propósito que estava proposto ao Senhor. Pai amado, muito obrigado, Jesus, porque muitas vezes, mesmo com as nossas falhas e com a nossa infidelidade, o Senhor continua fiel. O Senhor continua, Pai amado, nos abençoando, nos guardando, Pai amado, de todos os males. Pai amado, muito obrigado, porque a Tua graça e a Tua misericórdia têm nos alcançado todos os dias. Pai amado, que nós possamos aprender a ter um coração mais agradecido ao Senhor, que nós possamos ter um coração mais rendido ao Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai amado, que nós possamos todos os dias e a cada dia nos aprofundar num relacionamento mais íntimo e profundo com o Senhor. Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos. Pai amado, nos ajude a avançar em tudo aquilo que o Senhor tem, Pai amado, de propósito e promessas sobre as nossas vidas, e que o nome do Senhor seja exaltado através das nossas vidas. Quem crê, diga amém. Faça com as suas mãos. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Quem crê, diga amém. Aleluia. Aplauda o Senhor.